Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né, irmãos, pela palavra profética. Nós estamos vendo esse elemento diário aqui, ser governado pela palavra, né, do estudo de Gênesis, o princípio, né, que nós estamos vendo. E o título da semana é A Aliança de Deus com Noé. Amém? Vamos falar comigo? A Aliança de Deus com Noé. Aqui a leitura bíblica são muitos versículos, né? Nós vamos ver aqui o capítulo 9 de Gênesis, do versículo 1 ao 29. Aí no decorrer da mensagem aqui a gente vai lendo os versículos, amém? Porque são muitos versículos aqui. Mas graças ao Senhor que o pós-dilúvio aqui, o capítulo 9, é o pós-dilúvio. E aqui Deus vem mostrar para nós, para o homem, que Deus ainda quer contar com o homem. Deus quis contar com o homem. Né? No plano original de Deus, lá no Jardim do Éden, ele sempre foi de sujeitar a terra, de dominar, sempre foi de contar com o homem para fazer essa função, de sujeitar e dominar a terra. Mas só que logo no versículo 1 aqui de Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, versículo 1. O Senhor já começa abençoando Noé novamente, né? Abençoou Deus Noé e seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ó Senhor Jesus! Aqui a bênção veio novamente. A bênção que o Senhor tinha falado ali em Gênesis, para Adão, de multiplicar, dominar e encher a terra, né? Dominar não. Aqui a gente viu que multiplicar e encher a terra foi restabelecido de novo com Noé e sua família. Só que em Gênesis, né, a diferença lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando o Senhor falou para Adão, aqui no versículo 28, capítulo 1, 28, fala assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui é um versículo mais completo para Adão. Depois aqui em Noé, para Noé e sua família, nós não vemos essa parte aqui de sujeitar e dominar a terra. Porque sujeitar e dominar a terra, somente com a vida de Deus, o homem poderia sujeitar e dominar a terra. Somente com o homem comendo da árvore da vida ali, desfrutando do Senhor, desfrutando da presença do Senhor, o homem seria capaz de dominar e sujeitar a terra. Né? Mas o homem aqui, ele caiu, nós sabemos que ele caiu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou. Então foi quebrado esse elo, né, que havia entre Deus, essa comunhão que havia entre o homem e Deus. Foi rompida ali, né? A conexão, né, do Espírito ali com o homem e Deus foi rompida. Então aí Deus abençoou Noé aqui para ele encher a terra, multiplicar, mas a parte de sujeitar e dominar, ainda nós precisamos de Deus. Né? Nós vamos ver aqui mais para frente aqui que o plano original de Deus sempre foi usar o homem para fazer isso. Né? Deus, o Senhor veio, né? O Senhor já veio aqui, a gente vai ver aqui também pela morte e ressurreição, o Senhor já está assentado nos lugares celestiais. Ele domina sobre os principados, sobre as potestades, mas ele ainda, para sujeitar e dominar a terra, ele quis contar comigo e com você. Ó Senhor Jesus! É muita misericórdia, né, irmãos? Para a gente ser usado por Deus, Deus é o plano original de Deus, o governo de Deus. Né, lá em Salmos, o Salmo 110, estava até lembrando desse versículo, que o Pedro sempre tem falado muito desse Salmo 110. Senhor Jesus. Vamos começar aqui no versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui o Senhor já está assentado à direita de Deus, ele já está nos lugares celestiais. Só que ele continua aqui: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo:
domina entre os teus inimigos. Aqui o domínio. Aqui vem o domínio de novo. Domina entre os seus inimigos. Aí quem que vai ser usado para dominar? O versículo 3 continua. Apresentar-se-á voluntariamente a teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Ó Senhor Jesus. O versículo 5. Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ó Senhor Jesus. Então aqui já para o Senhor, ele já está sentado à direita. Mas para essa questão de sujeitar e dominar, precisa de cada um de nós. Né? Lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Lá fala o seguinte, aqui no versículo 1. O 22 fala assim, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui depois do dilúvio, o homem não tinha ainda a figura da igreja. A figura da igreja ela foi gerada depois da vinda do Senhor Jesus, da morte e ressurreição dele, vem a questão da igreja. E que somente por meio da vida do Senhor, nós hoje podemos sujeitar e dominar a terra, trazer o governo de Deus sobre a terra. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então essa bênção, né, irmãos, de ser fecundos e multiplicar, ela chegou até nós para quê? Para a gente levar esse evangelho para todas as pessoas, para toda a terra. Né, pregar o evangelho do reino. O governo de Deus, né, é a forma que nós pregamos o evangelho do reino. Né, quando nós falamos evangelho do reino, está dizendo de que existe um rei. Né, nós pregamos o evangelho, a primeira coisa que o Senhor Jesus veio, quando ele veio aqui na terra, Mateus 3:2, Senhor Jesus, o Mateus 3:2, o Senhor pregava o quê? O arrependimento. Porque para você mudar de reino, para você sair do reino das trevas, do reino da morte, a primeira coisa, o primeiro item, o primeiro requisito é o arrependimento. Aí ele fala assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Graças ao Senhor, o reino já chegou. O reino dos céus já chegou. A igreja é a miniatura desse reino dos céus, onde nós temos que ser governados pela palavra. Nós temos que ser governados por Deus. Nós temos já a miniatura aqui, né, do reino dos céus. Nós precisamos ser governados pelo Senhor. E o Senhor ainda pregava o evangelho, Mateus 9. Percorria as aldeias. Mateus 9, 35 e o 36. Mateus 9, 35 e o 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Até aí, vamos até aí. Pregando o evangelho do reino. Aqui o Senhor não pregava o evangelho da prosperidade. O Senhor não pregava um evangelho aqui que ia agradar as multidões. Ele pregava o evangelho do reino. É muito importante isso, irmãos. Nós temos que ter essa visão, nós temos que ter esse coração. Nós pregamos o evangelho do reino. Nós pregamos o evangelho do reino. Aí depois aqui o Senhor ainda fazia os milagres aqui, né, curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse mundo, né, irmãos, esse mundo está corrompido, é subjugado pelas trevas. As pessoas estão como aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Exaustas, é uma canseira, né, o mundo hoje em dia. Nós estamos tão cansados, sobrecarregados, né, Senhor Jesus. As pessoas aí estão tanta coisa, né, subjugando, tantos afazeres. Parece que depois da pandemia,
parece que as coisas ficaram mais intensas, assim, né? O mercado ficou mais intenso, o trabalho, você tem que entregar mais resultado, você tem que ficar mais ligado no celular, porque a qualquer momento eles podem te ligar e você tem que atender e resolver um problema. Você tem que ficar praticamente ali o tempo todo disponível ali naquela empresa, né? Principalmente nós, os valentes de Davi, né? A faixa etária aí de 30 a 50 anos. Como que o mercado, o sistema, ele quer tirar nós da vontade original de Deus. A vontade original de Deus é o quê? Estabelecer o reino dele aqui na terra. Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus que o Senhor veio pregar o evangelho do reino. E nós precisamos pregar esse evangelho do reino. Nós temos que trabalhar sim. Mas no nosso trabalho, nós temos que levar também esse evangelho do reino. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, onde quer que nós estivermos, nós temos que levar o reino de Deus ali. O reino de Deus precisa chegar ali no meu trabalho. Eu preciso estabelecer o reino de Deus ali. Né? Nós vimos que toda criança que nasce, ela já nasce sob o domínio do reino das trevas. Porque o pecado já tá ali dentro dela. O pecado já está dentro de nós. Então, nós temos que o quê? Levar esse evangelho para as pessoas, para que elas sejam libertas e trazer o governo de Deus aqui para a terra. Esse é o objetivo. Ó Senhor Jesus. Então, vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis capítulo 9. Vamos engajar. No início da semana, ele faz um encorajamento para nós, valentes de Davi. Está sempre engajado, seguindo de perto a palavra. Vamos seguir de perto a palavra. Não vamos dar um passo para trás. Né? Eu, assim, abrindo meu coração para os irmãos, já chegou já um momento na minha vida, assim, eu vou ficar quieto, eu quero ficar sentado ali só ouvindo uma palavra. Né, irmão? Isso é o que eu mais quero, né? Se eu ficar sentado também, eu vou ouvindo uma palavra boa, o irmão chega lá, fala a palavra. Assim, nem na condução a gente não quer, né? Porque é um peso espiritual, uma responsabilidade espiritual, irmãos. Mas a gente não pode dar um passo para trás. Quando vier esse sentimento de dar um passo para trás, você pode. Esse sentimento não vem de você. Esse sentimento vem de Satanás. Quando vier esse sentimento, um vento frio, de você dar um passo para trás, eu quero recuar, eu não quero engajar na luta pelo reino, aí que você vai mostrar para o inimigo, não, eu vou dar um passo para frente. Eu quero dar um passo para frente. Eu quero servir o Senhor. Eu quero tirar a espada aqui e servir o Senhor. Se engaje na luta pelo reino. Nós precisamos de vários de vocês, né, dos valentes de Davi, na condução, para falar a palavra aqui também, né? Para a escala demorar a chegar aqui na minha vez. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais os irmãos tiverem irmãos engajados na luta pelo reino, nas cidades, pregar o evangelho na cidade. Você tem ido em alguma cidade, irmãos? Aqui a primeira bênção aqui é o quê? Multiplicar, encher a terra. Nós não podemos nos limitar aqui ao viver da vida da igreja aqui, ó. Itaúna, é muito bom, né? Equipe de música, já temos irmãos que fazem tudo. Nós precisamos multiplicar, irmãos. Multiplicar, se envolver nas cidades. Qual cidade você tem ido? E se você não tem ido em uma cidade, procura os irmãos. Fala assim, irmãos, eis-me aqui. Eu quero me dispor. Quero dispor meu carro, quero dispor meu tempo. Eu quero servir o Senhor. Não vamos deixar o mundo nos usar, irmãos. Não vamos dar o nosso tempo todo para o mundo, né? Gastando tempo no trabalho, fazendo hora extra, chega aqui, a gente está sobrecarregado, vazio, esperando o irmão me dar uma palavra para aquecer o meu espírito, né? Aquecer o meu coração. Não, irmãos. Isso é no dia a dia ali, a gente já vai exercitando o espírito, né? Acompanhando de perto a palavra, ouvindo as lives, fazendo a imersão, né? No tempo que a gente tem, né, Alessandro? A gente tem feito a imersão ultra refinada na quinta-feira, né? Às 10 horas, é o tempo que está dando para a maioria, né? Às 10 horas a gente faz a imersão ultra refinada. Né? Então, compartilhando a palavra, como que a gente é lavado pela palavra, né? A palavra nos lava. Às vezes nós estamos entulhados ali, nem é questão de pecado, mas é a sujeira do mundo mesmo, né? Aí nós precisamos do lavar da palavra. Nós vamos ser santificados, nós tocamos de novo, né? Bebendo, né, da água corrente, faz brotar de novo os poços, né? Ó Senhor Jesus, vamos encher a terra, sujeitá-la, amém. Aí ele continua aqui no versículo 9, capítulo 9, versículo 2,
de Gênesis. Pavor e medo vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, as vossas mãos serão entregues. Aí aqui o Senhor colocou pavor nos animais, né? O Senhor colocou pavor aqui nos animais porque ele precisava contar com o homem, né? A gente até vê que como que às vezes até essas feras, né, os leões, os tigres aí, a gente vê assim, tem um homem ali com um pedacinho de bastão ali na mão ali, e ele está dominando ali aquele animal ali, muito mais forte do que ele, né? Já viu uns elefantes amarrados com as correntes ali no pé, na pata dele ali, né? Tá uma corrente ali, se ele quiser, você sai dali, né? Tem força para isso, né? Mas aqui foi esse pavor veio que Deus que colocou, né? Dos animais, porque para o homem não ser exterminado, né? Senão o homem seria exterminado, e como é que a vontade de Deus seria feita por meio do homem, né? Deus quis contar com o homem. Aí aqui no 3, no versículo 3, né? Já libera aqui o comer carne, né? A questão de comer carne. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aí aqui liberou aqui a questão da carne. Antigamente, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, fala que o Senhor liberou toda a erva do campo, né? Tudo as árvores que dão fruto, o Senhor liberou, né? O homem podia comer. Só que aí aqui agora no versículo 3, aqui, liberou a questão da carne. O churrasco aqui liberou. Graças a Deus, né? Mas por quê? Aí o irmão Pedro até mostrou para nós aqui essa questão. Por que o homem aqui foi liberado aqui, essa questão de comer carne? Porque depois que o homem caiu, precisava do derramamento de sangue, né? E provavelmente aqui, né, o animal que o Senhor sacrificou para cobrir as vestes ali de Adão e Eva, provavelmente foi um cordeiro. A Bíblia não fala, mas provavelmente foi um cordeiro, né? Então, assim, precisava do derramamento de sangue, né, para essa questão de justiça, de chegar até de Deus e o homem, né? Precisava de novo ali do derramamento de sangue. Então, assim, eu até imagino, né, porque ele sempre estava ali comendo fruta ali, né, todo dia ali comendo uma fruta, aí imagina ali quando começou a assar ali o cordeiro ali, né? Subir aquele aroma da carne ali, subindo ali para ele ali, capaz que o homem ficou morrendo de vontade de dar uma mordida naquela carne ali mesmo, um cheiro, um aroma. Eu até falo que Deus gosta do aroma da carne, né? Aí Deus teve compaixão do homem também, falou assim, não, você está querendo, então vamos, agora você pode comer, né? Você está sentindo esse cheirinho da carne aí, né? Até quem não come, quem é vegetariano, né? Talvez aí quando vai num churrasco, aí sente aquele cheiro, né? Aquele cheirinho. Nossa, Senhor Jesus, né? A gente comprei um frango assado no domingo passado, aí eu fui lá comer, eu tava morrendo de fome, né, saí daqui para comprar, né? Aí dentro do carro ali, nossa, daquele cheiro daquele frango assado ali, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Já tô doido para dar uma mordida aqui dentro do carro mesmo nesse frango, né? Senhor Jesus, né? Então, provavelmente também foi um dos motivos, né? O homem tava ali sentindo aquele aroma ali, né? Todo dia comia coco, comia banana, né? Sentindo aquele aroma ali, né? Mas o Senhor liberou ali, né? A questão de comer a carne. Louvado seja o Senhor. Né? Antes do dilúvio, né, ele não podia comer. E veio a questão do sangue derramado, né? Vamos ler Hebreus 9, 22. Senhor Jesus. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ó Senhor Jesus. Então aqui precisava ter o sangue derramado. Aí aqui a gente entra na questão também do governo da consciência. Né? Depois que o homem caiu no Gênesis, né, Adão e Eva caíram, o homem começou a ser governado pelo quê? Pela consciência. O espírito ali, ele não foi retirado totalmente do homem. Ele tinha ali um item dentro dele ali, que era a consciência, que levava ali, ativava ali a comunhão, para não perder totalmente, né, a conexão com o homem, para não se corromper. A consciência ainda, que é um órgão do espírito, né, um item do espírito, ela ainda ficou ativada no homem. Né? Senhor Jesus.
o plano de Deus, que era governar o homem, né, sujeitar a terra por meio da vida de Deus, mas aí veio o governo da consciência, né, o governo da consciência. Em Romanos 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, lá fala que ó, a consciência contende com os pensamentos. Romanos 2,15. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui nós vemos a questão da consciência e dos pensamentos. A consciência é uma parte do espírito e os pensamentos é uma parte da alma, né, proveniente da mente. Então aqui elas estão o quê? Mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A consciência ela já nos acusa, né? Tanto é que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele fez? Ele se escondeu. Se escondeu e arrumou aqui a veste de figueira, folha de figueira para ele ali. Mas Deus não tinha ainda tido contato com ele, nem vindo da punição. Ele se escondeu porque a consciência dele já acusou ele de que ele tinha feito coisa errada. Né? Caim, quando matou Abel, ele fugiu também, né? Fugiu da presença de Deus, como se pudesse fugir, né? Como que a gente vai fugir de Deus? Se a gente subir aos céus, lá está. Se descer ao mais profundo abismo, lá estás também. Né? Mas o homem tem a tendência de quê? De se esconder, porque a consciência está acusando o homem ali, né? Então, assim, a consciência é tanta, né? A acusação é tanta que eu prefiro me retirar da presença de Deus. Ó Senhor Jesus, né? E aqui vem os pensamentos, né? Defendendo-se. Os pensamentos, né? A mente vem o quê? Defender de alguma coisa que a gente está fazendo. Alguma coisa de errado que você está fazendo, aí a consciência acusa, mas de outro lado, os pensamentos estão o quê? Está se defendendo daquilo que você fez. É como se fosse o promotor de justiça e o advogado. Né? O advogado está ali, o promotor está te acusando e o advogado está ali se defendendo, né? Só que quem que está ganhando? Chega um ponto, né, que a consciência ela vira o quê? Cauterizada. Né? Ela para de acusar. Assim, o promotor só perde as causas, né? Que promotor que é esse? Né? A quem que está ganhando essas causas? Né? Aí ela vira o quê? Cauterizada. Ela perde o quê? A sensibilidade. A consciência te acusa, te fala, mas você sempre está se defendendo por meio dos pensamentos. Aí a consciência fica o quê? Amortecida, ela fica cauterizada. Aqui em 1 Timóteo 1,19. Senhor Jesus. 1 Timóteo 1,19. Mantendo fé e boa consciência. Olha como que é importante manter a boa consciência, irmãos. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí a consciência tá ali, para de funcionar, fica cauterizada, perde a sensibilidade do espírito. Aí você o quê? Naufraga na fé. Né? Senhor Jesus, que o Senhor possa ativar a nossa consciência, né? Aí o Senhor, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Senhor tira, né, o espírito, essa parte da consciência. Claro que a gente ainda tem a consciência, né? As crianças ainda fazem coisa errada aí, ninguém ensinou ela, e ela já fica ali olhando para você, né, que está fazendo uma coisa errada ali. Porque é a consciência dela ali que está acusando, né? A criança mesmo quando nasce. Mas aqui no Gênesis 6, 3, assim, diz o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então aí acabou a questão do governo da consciência. Né? O homem ele não consegue viver mais só com o governo da consciência. Aí precisa do quê? Do governo humano. Entra a questão do governo humano. Na conferência, né, a gente viu lá na questão assim, das filas, né? Muitos adolescentes lá assim, furando fila, né? Assim, de Itaúna eu não vi ninguém, não. Graças a Deus, né? Senão eu ia tomar um cocão. Mas um dia a gente estava lá na fila lá do almoço lá, aí chegou uma tropa na minha frente assim, né? Falou assim, entrando aqui na minha frente aqui, como assim? Aí eu fechei a cara para eles lá, né, bravão. Assim, não, aqui você não vai entrar não, pode ir lá pro final da fila, né? Aí pelo menos isso ia se respeitar, pelo menos o governo humano ia se respeitar, né? Senhor Jesus, né?
Aí, ou seja, a questão da consciência, irmão, até mesmo nós aqui da vida da igreja, né? Nós precisamos, nós precisamos ser governados por Deus. Se você não tem o governo de Deus, ainda tem a consciência. Se você não tem o governo da consciência, tem o governo humano. Que aí você tem que respeitar o governo humano, né? Aí, Senhor Jesus, os adolescentes aí, né, precisam sempre estar aí, né, andando com Deus. A questão, irmãos, é andar com Deus. Se você anda com Deus, anda na palavra, você não precisa de ninguém vai te repreender, não. Você está andando com Deus, você está andando com a palavra, então você vai ser guiado por Deus, guiado pelo Espírito. Mas se você ainda está fazendo algumas coisas erradas, você precisa ainda do quê? Do governo humano. Aí o Senhor estabeleceu aqui no versículo 5, né, de Gênesis 9, 5. Aí fica implícito aqui, né? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então Deus estava entregando ali a questão da autoridade para Noé. Só que é o único requisito, o primeiro requisito que Deus pediu para Noé não derramar o sangue de homem. Então, a questão da autoridade foi dada para Noé, mas não pode matar. Às vezes queria, né? Os caras fez raiva demais, estou doido para enfiar a espada nele, mas não, você não pode matar, você não pode derramar o sangue de homens, né? E mais uma vez aqui no versículo 7, o Senhor enfatiza de novo, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, e multiplicai-vos nela. Senhor Jesus, isso é muito importante para Deus, então, trazer o governo de Deus, multiplicar e encher a terra. Ó Senhor Jesus. Aí aqui no versículo 8, começa uma aliança, né? A aliança que Deus faz com Noé e seus filhos. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Ó Senhor Jesus, o 10. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Ó Senhor, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Aqui o Senhor, ele viu ali, né, a questão do dilúvio, ela foi necessária, porque a raça humana ela ficou corrompida ali com a questão dos anjos caídos. Né? Houve ali uma mistura híbrida, né, entre o homem e os anjos. Então foi aquela questão, foi muito radical. Né? Foi uma atitude assim, muito radical ali, de exterminar toda a raça humana ali com o dilúvio. Mas aí Deus viu aqui a questão do homem, né? Ele não vai mais julgar a terra com as águas do dilúvio. Ó Senhor Jesus, Ele firmou essa aliança com o homem, né? Essa é uma aliança que foi o quê? Partida de Deus. Aqui a gente não vê que Noé pediu ele para fazer, Senhor, não faz isso mais não. Mas Deus, do coração de Deus, Deus fez essa aliança com o homem. Né? Às vezes a gente quer fazer um país, quando ele faz uma aliança com outro país, o outro país é uma troca de favores. Né? Em momentos de guerra, em tempos de guerra, um ajuda o outro. Né? Não, estou em guerra, você vem aqui e me ajudam. Né, o mercado, a economia é mais facilitada com o país aqui. Tem uma aliança ali, né? Uma aliança mútua. Mas aqui a gente vê que a aliança, ela partiu de Deus. A aliança unilateral foi de Deus, né? E Deus, o hino que a gente cantou aqui, fala que Deus não é homem para que minta. Se Deus fez essa aliança com o homem, irmãos,
Pode chover uma semana aí que a terra não vai ser inundada pelo dilúvio. Né? E essa aliança, ele deixou uma marca dele aí, que a gente vê aí no arco-íris, né? Louvado seja o Senhor. E esse arco-íris, lá em Apocalipse capítulo 4, está o quê? No trono de Deus. Então, toda vez, Deus não tem como ele esquecer da aliança dele, né? Está ali no trono de Deus, ele vê ali a questão do arco-íris, da marca ali que ele fez com o homem. Ó Senhor Jesus, esse o coração de Deus é muito, muito bom para o homem, né? Aí semana que vem, o Joel vai falar a palavra, né? Os irmãos estejam até orando pelo Joel. Ele vai entrar na questão de Nimrod, né? Nimrod, o que ele fez? A torre de Babel, o Pedro até explicou para nós que a torre para quê? Se Deus julgasse o mundo de novo com dilúvio, o homem estaria no topo. Então o homem estava assim, não, pode mandar água de novo, porque eu estou seguro aqui no topo aqui da torre de Babel. Olha só para você ver, Deus fez uma aliança, irmãos, então se Deus fez uma aliança, você não precisa nem construir mais nada não, você tem que crer, ué. Você tem que crer na palavra do Senhor. Olha como o homem sempre quer dar um jeito ainda, né? Ele quer dar um jeito de escapar ainda, com medo de Deus voltar atrás na aliança dele. Mas Deus não é homem para que minta. Se Deus falou que não vai julgar a terra com águas de dilúvio, Ele não vai julgar a terra com águas de dilúvio. Essa é uma aliança de Deus, irmãos. Olha como é que o homem que não anda com Deus, né, o homem que não conhece o coração de Deus, ele ainda quer fazer outras coisas aí para longe, né, da vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Aí aqui continuando, o versículo 18. Olha como é que é interessante o versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Presta atenção aqui na ordem, ó. Sem, Cã e Jafé. Mais tarde a gente vai voltar aqui. São estes os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Aí aqui começa aqui o versículo 20 do capítulo 9, né? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Ele passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora os seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e ambos, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertado Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Olha aqui o 24, comparando com o versículo 28 que a gente leu. Aqui até foi uma revelação aqui, né, que o Senhor mostrou para nós no alimento diário. Aqui, no versículo 18, Cã está em segundo. Mas no versículo 24, ele afirma que ele é o quê? É o filho mais moço. Ele é o caçula, né? Senhor Jesus. Então aí a gente já começa já a ver a questão da rebelião, né? Mas vamos continuar aqui. E disse, 25, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem e de Canaã, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então aqui, nós vemos a questão de expor a nudez de Noé. Como que é sério, né, irmãos? É muito sério essa questão das autoridades. Nós vemos que Deus estabeleceu Noé aqui como a autoridade ali, a autoridade humana. Então não cabia, né, a Cã expor ali uma fraqueza ali do seu pai. Né? Quando Deus estabelece uma autoridade, é Deus que trata essa questão, né, a questão entre o homem, a autoridade e Deus, né? Aqui vamos ler Romanos 13, capítulo 1. Ó Senhor, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
Aqui, irmãos, nós vemos que tanto na questão da igreja e quanto na questão da sociedade, Deus estabeleceu as autoridades. Deus estabeleceu a autoridade ali de Noé. E essa questão dele aqui, embriagar com vinho e se pôr nu ali dentro da tenda, às vezes aqui Deus permitiu, até mesmo para provar, mostrar o que tinha dentro do coração de Cã. A questão da rebelião, da insatisfação dele ali com o governo de Noé. Porque olha como que é interessante aqui, né, esse versículo 18, né? Ele estava aqui sem Cã e Jafé. Ou seja, Cã, provavelmente, Cã, ele era muito bom no que ele fazia. A questão da rebelião, irmãos, repara para vocês verem. Quando uma pessoa se rebela, normalmente, ela é muito boa no que ela faz. Ela é uma pessoa extremamente exímia, capaz. Né, o melhor exemplo que nós temos é quem? É Lúcifer. Lúcifer ali, ele estava ali tão bem, ele exercia tão bem a função dele, né, a roupa dele ali, né, a couraça dele ali, né, a armadura dele ali, né, de engaste de ouro, de pedras, e executava muito bem a função dele. Até o ponto de que eu subirei aos céus, né, serei semelhante ao Altíssimo. Ó Senhor Jesus, né? E aqui, a questão de Cã, voltando à questão de Cã, ele era o mais moço, e ele já estava o quê? Em segundo, na posição de segundo aqui. Jafé aqui já passou a régua no Jafé aqui já, ó. Só faltava o 100 para ele assumir ali, né? Depois que o meu pai morrer, né, eu vou assumir a cadeira do meu pai. Né, Jafé aqui, já nem estou preocupado mais com Jafé. Provavelmente ali, né, a gente está só conjecturando, isso aqui não está na Bíblia não, né, irmãos? Mas provavelmente ele estava ali, era o que mais se dedicava ali, ajudando o pai dele ali a construir a arca. Talvez ele era o que mais se dedicava ali, na questão de cuidar dos animais dentro da arca. Acordava cedo ali para já ali alimentar os animais, cuidar dos animais. É o que mais sobressaía, o filho que mais sobressaía. Né? E essa questão da insatisfação, ela não brota a questão de brotar assim de uma hora para outra, né? Às vezes ali, né, no viver ali, Noé viveu aqui. A Bíblia falou que na época que ele construiu a arca, ele já tinha vivido 600 anos. Né? O que é 600 anos? A gente nem sabe, né? A gente nem tem noção. 600 anos, uma pessoa que vive 600 anos. Então, Cã ali, nesse decorrer da vida dele ali, com certeza, talvez Noé, uma hora pisou na bola com ele, né? Repreendeu ele. Aí ele anota, né? Anota lá no caderno dele lá. Dia tal, mês tal, Noé fez isso comigo. Vou guardar aqui, né? Na hora que ele pisar na bola também, eu vou expor a fraqueza dele. Né? Senhor Jesus, quantas vezes nós somos repreendidos também por alguma autoridade e a insatisfação começa a brotar do nosso coração. Ela não manifesta na mesma hora, mas às vezes ela começa a brotar ali, a questão da rebeldia. Ela começa ali a brotar uma satisfação da liderança, satisfação do irmão que está à nossa frente. Assim, eu que tinha que estar ali naquela cadeira. Aí você começa a mostrar o seu suor, né? Igual Caim, né? Fez um trabalho dele ali, bom ali, de lavrador. Apresenta um trabalho bom ali, eu que fiz, o meu suor. Eu que tinha que estar ali, eu que sou que mais trabalho. Eu que acordo cedo, Jafé nunca acordou cedo, eu acordo cedinho ali. Né? Eu preciso ser reconhecido, eu que tenho que estar ali na frente, né? Eu que faço um vem ver. Eu já fui para o CEAP, já fui para o PAC, já fui em missão exterior. Até as coisas espirituais também, irmãos. A questão do sucesso, né? Eu que preguei para fulano de tal, não vem ver que eu fiz, vieram 50 pessoas. Aí você já começa a ficar, não, essa cadeira aqui para mim, né, já não serve mais, né? Eu quero a cadeira ali. Ó Senhor Jesus, né, irmãos? Sim, a gente brinca aqui, mas como que é sério essa questão da rebelião, né, irmãos?
E muitas vezes Deus permite a autoridade que está à nossa frente, né, cometer um vacilo. Nós somos homens, todos nós estamos sujeitos a errar. Né? Os irmãos que estão à nossa frente também estão sujeitos a errar. Aí o primeiro erro que o irmão comete, aí a gente quer expor para todo mundo, né? Posta nas redes sociais, né? Quer atacar, quer pôr para todo mundo ali. Mas isso porque está dentro do nosso coração. A rebelião, a questão da rebelião, né? Ela está dentro de nós. Quando Moisés ali, né? O Senhor pediu ele para colocar a mão no peito. A rebelião é representada pela lepra. E quando ele olhou para a mão dele ali, a mão dele estava leprosa. Aí quando ele voltou de novo a mão dele para o peito ali, do coração ali, a mão dele estava curada de novo. Então, ou seja, aquela questão da lepra, aquela questão da rebelião, já estava dentro dele, e já está dentro de cada um de nós, irmãos. Só que ela não manifesta. A questão é manifestar a rebelião. Né? Quando ela ainda está dentro de nós, quando a insatisfação com uma autoridade ainda está dentro de mim, ainda tem tratamento. Eu posso beber da água corrente da palavra, né? Posso cavar um poço. É semelhante à questão de uma gripe, né, irmãos? A gripe, né, os irmãos voltaram da conferência, né, o Jorbelli aí, meu sogro, né, que eu amo muito. Voltou da conferência muito ruim, né? A gripe muito forte, né? Eu tô com aí é a hora de eu levar uma caça boa para ele, né? Levar uma caça aqui, ó, eu trouxe uma caça aqui para você. Né? Brincadeira, né, irmãos? Mas o Alessandro voltou com ele no mesmo carro. Voltou no mesmo carro. Você não ficou doente igual ele. Você nem ficou doente, né? O Alessandro nem ficou doente. Mas provavelmente, o vírus da gripe, o mesmo vírus que estava no Jorbelli, com certeza estava no Alessandro também. Só que não manifestou no Alessandro. Não manifestou nele, mas manifestou no Jorbelli. Já, açafrão com limão, já começou o tratamento, né? Antes dela manifestar, ele já começou o tratamento. É exatamente isso, né, irmãos? Às vezes o vírus já está dentro de nós, mas nós temos que começar o tratamento antes, né? Às vezes você está engolindo. Como que você sabe que uma gripe vai te pegar? Eu sei que uma gripe vai me pegar quando eu começo a engolir a saliva aqui, minha garganta começa a arranhar, eu falo assim, nossa, eu vou ficar gripado. Aí eu já corro lá na cozinha, né, pego um vidrinho de óleo de copaíba ali, começo a tratar minha gripe, um própolis, né, e é realmente isso, né, irmãos? Nós sabemos que ela vai manifestar, e a rebelião também, a questão da rebeldia, nós sabemos quando ela começa a brotar em nós. É ou não é verdade? Vocês nunca ficaram insatisfeitos com nenhuma autoridade, não? Nenhuma autoridade, né? Sim, pode ser até na vida da igreja, claro que temos as autoridades espirituais, mas nosso pai e nossa mãe também são autoridades. O meu chefe é uma autoridade também. Né? E ali você fica insatisfeito ali com o seu chefe ali, né? Fala assim, não, mas só pega no meu pé e tal. Mas deixa ele fazer um vacilo para ver. Né? Eu vou expor para todo mundo aqui da empresa aqui, mostrar quem que ele é. Né? Esse é o princípio que Deus fez para nós, irmãos. Esse é o princípio. O princípio aqui é o quê? O que Sem e Jafé fez, né? Tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e ambos, andando de costas, rostos desviados, né? O versículo 23, 9, 23. Rostos desviados cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. E olha como que é interessante a maldição que Noé amaldiçoou Cã. O versículo 25 fala assim, maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Para alguém que almeja uma posição, para alguém que quer destaque, que quer os holofotes, eu acho que essa aqui é a pior maldição que tem para uma pessoa. Você seja servo dos servos dos seus irmãos. Quando Noé falou isso com Cã, imagina o coração dele ali. Eu vou ser servo do servo, não, eu quero o destaque, eu quero a posição, eu quero o holofote para mim. Não, mas você vai ser o quê? Você vai ser servo dos servos dos seus irmãos. Você vai servir.
né? Continua aqui no 26, bendito seja o Senhor Deus de Sem, de Canaã, e Canaã lhe seja servo. Né? Aqui ele abençoou Sem, e Canaã seja servo. Talvez aqui para ele, ele falou assim, não, tá de Sem, eu consigo engolir, né? Ser servo de Sem. Mas aí veio também para Jafé, aqui, ó, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo também. Né? O Jafé ali, que talvez ele não fazia, né, não dedicava, não fazia ali o vem e ver, né? Ele falou, não, você vai ser servo dele, né? A autoridade ali que o Senhor constituiu na minha frente ali, né, talvez o Senhor permite ali, né, irmãos? Claro que os irmãos que estão à nossa frente, eles sempre dedicaram a vida ao Evangelho, à pregação do Evangelho, né? Mas às vezes você não vê eles saindo para a rua, aí você fica com isso no coração. Não, eu saio para a rua, eu prego o Evangelho, né? Eu sei, eu faço, né? Mas o Senhor fala assim, você vai ser servo dele também. Né? A posição de destaque, né, que você tanto quer, que você tanto almeja, né? Aí o Senhor te dá uma rasteira ali. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, né, irmãos? A questão da rebelião, né? Sempre, né, irmãos? Quando a gente estiver destacando, claro que nós temos que servir o Senhor com excelência. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. Mas tudo que Deus aceita é o quê? É Cristo. Tudo que Deus aceita é Cristo. O homem não tem justiça própria. Tudo que nós fazemos, irmãos, a pregação do Evangelho, o vem ver, até mesmo o grito de guerra que os adolescentes fazem aqui, a tropa, precisa de Cristo. Amém. Se você não tiver Cristo ali, né, como a fonte ali do seu serviço, é tudo oferta de Caim, irmãos. Se o meu grito de guerra aqui não levar os irmãos ao Espírito, se eu não levar, por isso que a gente tem enfatizado muito agora, a ajuda que nós recebemos da conferência, levar os irmãos o quê? A tocar na letra do grito de guerra. Né, desfrutar ali, cavar na letra do grito de guerra. Porque se o grito de guerra aqui que eu fizer aqui e não tiver Cristo, é só barulho. É só barulho. Não produz Cristo. E tudo que Deus aceita é Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, assim, a gente vê a questão até de Davi, rapidamente aqui para encerrar. Davi, ele era um exímio ali, né? Ele foi muito bom. Um bom soldado. E Davi, ele tinha tudo ali, talvez, para cair na questão do orgulho. Eu matei Golias, né? Aí até a questão do cântico das mulheres, as mulheres cantavam uma música aqui, né? No 1 Samuel 18, 7, coloca aí para nós, 1 Samuel 18, 7. Olha como é que ele tinha, como que foi um perigo para Davi, né? 1 Samuel 18, 7. As mulheres fizeram esse grito de guerra aí para ele também, ó. As mulheres se alegravam e cantando, alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha que oportunidade que Davi teve de se orgulhar, né? O homem ele é provado em duas situações. Nós somos provados em duas situações. Quando nós somos repreendidos, nós tomamos uma ajuda, e quando nós tomamos um elogio também. Né, quando as duas situações, ou você se afasta, e a questão do orgulho, a questão do elogio, ela também é um perigo para nós, irmãos. Toma cuidado quando você for elogiar alguém. Você pode estar arruinando a vida de alguém. Quando você for falar assim, aquele grito de guerra lá que você fez, nossa, é você que tem que fazer. Você é o melhor que tem que fazer. Ah, meu Deus do céu, né? Se você não vigiar, né? Aqui se Davi não vigia, aqui, né, fala assim, você está matando 10 mil, Saul matou milhares, você matou os 10 milhares. Imagina isso aqui para Davi, irmãos. Né, Senhor Jesus, né, irmãos, vamos tomar cuidado com os elogios, com a palavra, né. Assim, o irmão faz isso melhor, você é o melhor que faz isso. Irmão, você está derrubando o irmão. É o princípio da queda, o princípio do orgulho. Ó Senhor Jesus. Mas Davi, ele se manteve ali buscando o Senhor, andando na presença do Senhor, esperando o momento dele de reinar ali em Israel. Ele teve várias oportunidades ali, duas oportunidades, né, de matar Saul. Tanto é que uma delas lá, ele cortou a capa de Saul, né, ele estava dormindo na caverna lá e cortou a capa de Saul, ali ele arrependeu amargamente de ter cortado a capa de Saul. Né, só de ter cortado a capa dele ali,
ele ficou incomodado ali de ter feito isso. Ele tinha um coração puro, né? Palpitou o coração dele ali. E Davi, ele foi o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Davi errou? Errou demais. Né? Na Bíblia ali fala que registrou os erros de Davi, né? Fez questão de registrar os erros de Davi. Como autoridade ali, ele errou, irmãos. Mas o Senhor era com Davi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ele ter cometido todos aqueles erros ali, ele era o quê? Um homem segundo o coração de Deus. E que fazia toda a sua vontade. Ó Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Né? Senhor Jesus. A questão de Miriam também. Miriam e Arão, elas falaram lá com Moisés, né? Moisés, por acaso o Senhor fala somente com Moisés? A questão que Moisés ele tinha se juntado com a mulher cuxita. E era proibido ali, a lei era proibida, né, deles se juntarem. O próprio líder errou também. Moisés errou. Aí Miriam falou, né? Por acaso o Senhor fala somente com Moisés? Ele nem citou a questão da mulher cuxita. No coração dela, ela também queria um destaque. Né, irmãs? Tomem muito cuidado, irmãs. Vocês são muito boas no que vocês fazem mesmo, né? Quando a gente vem servir aqui na questão do Ministério das Mulheres, né? É totalmente diferente da questão do homens de oração, né? Os homens de oração. Os homens de oração que é tremer, assim, né? Claro que tem espírito, né? Tendo o Senhor tá bom, né? Mas a questão das mulheres, as mulheres conectadas é um luxo, né? Um evento de luxo. Você, que isso, né? As mulheres aqui, né? A paleta de cores, né? Tem paleta de cores, vem cá, faz isso, né, irmãos? Irmãos, tomem cuidado com o sucesso, irmãos. Né? Sempre estejam encabeçadas, né, pelas autoridades que o Senhor constituiu. Né? O sucesso, né, irmãos, é um perigo para nós, né? Por isso que às vezes o Senhor não permite a gente ter tanto sucesso, até mesmo nas coisas espirituais. Nós saímos para pregar o evangelho ali, tá ali, né? A gente tem que desfrutar do Senhor, né? Esmorecer o corpo, né? Tanto não que a gente recebe na pregação do evangelho, mas talvez ali é porque o seu coração ainda tem uma ponta de orgulho, né? E pode ser que o sucesso vai te afastar do Senhor, vai te afastar de percorrer o reino, de percorrer essa carreira. Ó Senhor Jesus, né? Então a questão de, quando expôs a questão, a Miriam falou, ela ficou o quê? Leprosa. A lepra apareceu nela ali. Só que quem falou foi quem? Miriam. Arão, ele estava ali com ela, mas ele não falou, ele não externou a revolta dele com Moisés. Aí quando ele olhou para o lado ali e viu Miriam leprosa, aí deixa eu arrepender aqui rapidamente, né? Ou seja, a rebelião dele ali não manifestou, né? Não manifestou a rebelião. Aí como Miriam manifestou nela ali, aí ela ficou leprosa. A lepra ainda não tinha manifestado em Arão, estava nele. Mas como ele viu e arrependeu rapidamente, né, a lepra não manifestou nele, mas Miriam ficou leprosa. Né, e o transtorno que deu, né, o povo, né, a tribo, teve que esperar 40 dias por causa da rebelião dela ali. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado, né, vamos andar com Deus, aprender a andar com Deus, né, orar pelas autoridades que Deus constituiu, né, seja ela no serviço às crianças, seja ela no serviço de música, seja ela no serviço, qualquer serviço, a gente tem um coordenador ali na frente, tem um coordenador, tem uma representatividade ali na nossa frente, e às vezes essa representatividade, ela ainda não está ali, né, na sintonia ali com o que você queria, na mesma sintonia com você, né, aí você tem que orar, Senhor Jesus, Senhor, tira toda a rebelião do meu coração, tira toda a lepra, Senhor, Romanos 3, né, toda autoridade constituída por Deus, o Senhor constituiu, dá sabedoria ao irmão, né, vamos beber do poço, vamos beber da água corrente, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né, irmãos, não vamos desfrutar da palavra, da água corrente, né, irmãos, nós sempre temos visto isso, beber da água corrente, né, a questão, só para finalizar, teve um irmão que ele jogou alguns livros fora, né? Aí eu falei assim, não vou jogar esses livros fora, então dá para mim, né? É uns livros antigos, né? Uns livros que eu nunca tinha lido, né? Uns livros do Watchman Nee, Witness Lee,
tinha uns que tava até com preço ainda, né? Aí eu peguei esse para mim. Aí um dia desse eu falei assim, não, vou pegar um livro desse aqui para ler. Vou pegar um livro desse aqui para ler e desfrutar dele. Aí eu fiquei incomodado, irmãos. É claro que não é proibido, né? Ninguém subiu aqui proibindo alguém de ler um livro desses. Mas aí eu falei assim, mas essa é a palavra atual? Por que eu quero ler esse livro com determinado título? Né? Às vezes você está lendo determinado título de livro, para quê? Para ficar cabeçudo. Vai produzir o que? O seu coração vai arder. Depois de você ler um livro desse, seu coração vai arder para você trazer o reino de Deus aqui para a terra? Todo alimento diário, irmãos, você pode reparar que vem com um livro junto. Nós temos que ler o quê? A palavra atual, irmãos. Para o nosso coração arder, para nós lutarmos pelo reino. Para lutarmos o quê? Para trazer o reino de Deus, o encabeçamento do reino de Deus aqui para a terra. Muitos livros do passado, irmãos, nos ajudaram a igreja, sim, a edificar a igreja. Nós estamos nos ombros desses irmãos. Mas nós não podemos beber da água parada. Né? Aí você fica bebendo dessa água parada, eu estou lendo um livro lá, tal, ele é profundo demais, ele é elevado demais, mas isso aqui não é elevado, não? Se isso aqui não foi elevado, irmãos, nosso Senhor Jesus, como que vai ser então? Aí você está lendo ali, vendo as profundezas ali espirituais, é claro que a gente fica constituído da palavra, mas às vezes você fica o quê? Rebelde. Aí você fica questionando a palavra. Aí você começa a andar até assim, ó, meio de lado assim, ó, porque a cabeça está pesada, né, de conhecimento. Aí chega na reunião assim, eu estou analisando a palavra ali, a cabeça pesada demais ali, né? A palavra vem, não entra. A palavra vem ali todo dia, ali a palavra não entra, porque você está cabeçudo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, vamos tomar muito cuidado, irmãos. Vamos alimentar da palavra, da água corrente, todos os dias. Vamos ser curados da lepra, da rebelião, da insatisfação, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor, queremos ser governados, Senhor, Senhor, pela sua vida, Senhor, e trazer o governo de Deus, Senhor, aqui para a terra. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós queremos andar com Deus, Senhor, ser governados por Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor, e queremos também abençoar, Senhor, toda a autoridade, Senhor, que o Senhor constituiu para a nossa frente. Senhor, tira de nós toda insatisfação. Senhor, nos leva a amar a sua palavra. Senhor, nos leva a estar engajados na luta pelo reino. Ó Senhor Jesus!